A história pré-moderna do Golfo Pérsico. A história pré-moderna do Golfo Pérsico é marcada por uma rica tapeçaria de civilizações, impérios e dinastias que moldaram o caráter cultural, econômico e político da região muito antes da descoberta do petróleo no século XX. Para entender a geopolítica contemporânea do Golfo, é essencial examinar suas raízes históricas, desde os antigos impérios da Mesopotâmia até o domínio árabe e islâmico. Este período, que abrange milhares de anos, não apenas testemunhou a ascensão e queda de impérios poderosos, mas também a formação de importantes rotas comerciais, a propagação do Islã e a criação de cidades e portos que se tornaram cruciais para o desenvolvimento global. Ao explorar as origens e o desenvolvimento da região antes da Era Moderna, este vídeo fornecerá uma visão abrangente das influências históricas e culturais que ajudaram a moldar o Golfo Pérsico como o conhecemos hoje. As primeiras civilizações, a Mesopotâmia e os Sumérios. O início da história registrada da região do Golfo Pérsico remonta à Mesopotâmia, a terra entre rios, os rios Tigre e Eufrates, que corresponde à maior parte do atual Iraque. A civilização suméria, que floresceu por volta de 3000 a.C., foi uma das primeiras grandes culturas do mundo e teve um impacto significativo na história do Golfo. Localizados ao norte do Golfo Pérsico, os sumérios estabeleceram algumas das primeiras cidades-estado, como Uruk e Uer, que prosperaram graças ao desenvolvimento da agricultura, a construção de canais de irrigação e a criação de sistemas administrativos complexos. Essas cidades-estado desenvolveram-se em torno de templos e zigurates, que simbolizavam o poder tanto político quanto religioso da elite governante. A escrita cuneiforme, uma das mais antigas formas de escrita, foi inventada pelos sumérios para registrar transações econômicas e religiosas, permitindo que a civilização crescesse em complexidade. Como pioneiros da irrigação, comércio e escrita, os sumérios estabeleceram as bases para o desenvolvimento futuro da região, não apenas no Iraque moderno, mas também no que mais tarde seria o Irã e a Península Arábica. Além disso, o comércio entre os sumérios e outras civilizações, como o Vale do Indo, na atual Índia e Paquistão, e Dilmun, no atual Bahrein, já conectava o Golfo Pérsico às rotas comerciais internacionais muito antes da Era Moderna. O Golfo já era visto como um importante ponto de intercâmbio para mercadorias como pedras preciosas, metais e especiarias, uma característica que permaneceria ao longo de sua história. O Império Aquemênida. O crescimento da Pérsia. À medida que os sumérios e outras civilizações da Mesopotâmia prosperavam, o território a leste, que compõe o atual Irã, começou a ganhar destaque sob a forma do Império Aquemênida, fundado por Ciro o Grande, em 550 a.C. O Império Aquemênida foi o primeiro dos grandes impérios persas e rapidamente se expandiu, incluindo partes do Golfo Pérsico em seu território. Ciro é muitas vezes lembrado por sua habilidade de governar um vasto império multicultural com relativa tolerância religiosa e cultural, uma política que contrastava com a abordagem mais dura de muitos de seus contemporâneos. A ascensão dos Aquemênidas teve profundas implicações para o Golfo Pérsico, pois a região tornou-se um importante ponto de apoio para o comércio e a defesa militar do império. O Golfo servia como uma rota crucial para mercadorias que iam do Oriente até o Mediterrâneo e para o intercâmbio entre civilizações do Oriente Médio e da Índia. Um aspecto notável do período Aquemênida foi o desenvolvimento da primeira grande marinha da Pérsia, que patrulhava o Golfo para proteger rotas comerciais e garantir a segurança das fronteiras sul do Império. Essa presença naval demonstrava a importância estratégica do Golfo Pérsico para o Império. Além disso, a construção de estradas e infraestrutura em todo o Império, como a Estrada Real Persa, ajudou a integrar ainda mais a economia e a cultura do Golfo com outras partes da Pérsia e além. O Império Aquemênida teve uma longa duração e deixou um legado duradouro no Golfo Pérsico e nas terras circundantes, particularmente na forma como os futuros impérios persas, como o Império Sassânida, administrariam a região e manteriam o controle sobre as rotas comerciais vitais. Alexandre o Grande e a difusão da cultura helenística. Por volta de 330 a.C., Alexandre o Grande, da Macedônia, conquistou o Império Aquemênida e incorporou as terras da Pérsia ao seu vasto império.
que se estendia da Grécia até o Vale do Indo. Embora o domínio de Alexandre tenha sido de curta duração, sua influência teve um impacto duradouro sobre a região do Golfo Pérsico. Com a chegada dos exércitos macedônios, as terras ao redor do Golfo foram expostas à cultura helenística, uma fusão de elementos gregos e orientais. Durante o período helenístico, após a morte de Alexandre, seus generais dividiram o império entre si, com a porção do Império Aquemênida passando para o controle dos Seleucidas. Esses governantes gregos da Pérsia incentivaram o comércio e o desenvolvimento de cidades portuárias no Golfo, como Charax-Spasino, no atual Iraque, que se tornaria um centro comercial importante entre o mundo grego e o Oriente. A influência grega no Golfo Pérsico pode ser vista na arquitetura, nas moedas e na administração, com a introdução de estilos de governança mais ocidentais e um enfoque em cidades fortificadas. Embora o período helenístico tenha durado apenas alguns séculos, ele ajudou a integrar o Golfo em uma rede de comércio global que incluía o Mediterrâneo, a Índia e a Península Arábica, o Império Sassânida e a ascensão do Zoroastrismo. Após o declínio dos Seleucidas e um breve período de domínio parta, o Império Sassânida emergiu como a principal potência na Pérsia em 224 d.C. sob os Sassânidas. O Golfo Pérsico voltou a ser uma região de grande importância militar e econômica. O império estendeu seu domínio sobre o atual Irã, Iraque e partes da Península Arábica, e controlava as rotas comerciais marítimas e terrestres que atravessavam o Golfo. Os Sassânidas eram seguidores do Zoroastrismo, uma das primeiras religiões monoteístas do mundo, que se tornaria a religião oficial do império. O zoroastrismo influenciou fortemente a cultura e a política do Império Sassânida, com templos de fogo e rituais religiosos desempenhando um papel central na vida cotidiana. Embora a influência do zoroastrismo tenha sido limitada ao que hoje é o Irã, o império teve um impacto mais amplo no Golfo através do comércio e da guerra. O Golfo Pérsico era crucial para a economia sassânida, com cidades como Siraf tornando-se centros comerciais e portos vitais para o comércio com a Índia e o Extremo Oriente. O controle das rotas marítimas era uma prioridade para os sassânidas, e a frota naval persa foi mantida para proteger essas rotas e combater as ameaças vindas do Império Bizantino e das tribos árabes. O colapso do Império Sassânida no século VII, após a invasão islâmica, trouxe uma nova era para o Golfo Pérsico, com o advento do Islã e a formação do Califado Islâmico, que unificaria grande parte do Oriente Médio sob uma única fé e sistema político. Finalmente, a história pré-moderna do Golfo Pérsico é rica e multifacetada, com uma sucessão de impérios e culturas que influenciaram profundamente o desenvolvimento da região. Desde as primeiras cidades-estado sumérias até o poderoso Império Sassânida, o Golfo Pérsico sempre foi uma encruzilhada de culturas, comércio e poder. Essa base histórica é essencial para entender o significado geopolítico atual da região, pois muitas das dinâmicas de poder e comércio que começaram há milhares de anos continuam a influenciar o Golfo até os dias atuais.